Graça e paz, meus irmãos. Nós temos nesses dias falado a respeito do tema Pastoreando no Deserto. Essa é a quarta mensagem com essa perspectiva. E eu queria, irmãos, convidá-los a abrirmos juntos a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 6, a partir do verso 28. Vamos adentrar o capítulo 7 até o versículo 7. Irmãos, antes da gente ler o texto, existe uma diferença gritante até, e ela é muito mal analisada e observada quando nós falamos a respeito daquilo que é natural, do sobrenatural. Nós confundimos muito esses dois temas. E é importante para todos nós entendermos a questão do natural, porque são atitudes humanas nossas. E o sobrenatural, meus irmãos, é do Senhor. Constantemente a gente ouve a frase: nós precisamos viver o sobrenatural de Deus. E nós esquecemos de um detalhe, que a mim e a você cabe vivermos esse natural, esse ordinário, que tudo tem a ver com a simples obediência àquilo que o Senhor ensina na sua palavra. Nos mínimos detalhes. Nós, como povo de Deus, somos chamados, irmãos, a obedecer e crer no agir sobrenatural do Senhor. E é com essa perspectiva, eu convido os irmãos para lermos juntos esse texto. Êxodo 6, a partir do verso 28, diz assim: No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: Eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor: Eu não sei falar bem. Como, pois, me ouvirá Faraó? Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo teu ensino desde o primeiro instante deste culto. Nós agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bom. E o Senhor, ó Pai, dia a dia, através da sua palavra, nos orienta como o melhor servir-te. E agora nós rogamos ao Senhor que a luz do teu Santo Espírito, após lida a tua palavra, o Senhor nos ensine, Senhor. Que o Senhor traz edificação à tua igreja. Usa de misericórdia com o teu servo. E use de misericórdia para com todos nós que estamos aqui para aprender do Senhor. Nós pedimos a tua bênção e oramos, Senhor, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, a vida de Moisés, e nós temos narrado sobre isso, ela foi uma vida que foi preservada pelo Senhor justamente com essa palavra: propósitos. Os propósitos do Senhor se cumpriram através desse servo, desde o seu nascimento. Observamos, queridos, no capítulo de número 2, quando narra a respeito do nascimento dele, que houve um decreto para que todas as crianças nascidas, filhos de hebreus, homens, fossem assassinadas, fossem lançadas no rio Nilo. As que não morressem afogadas seriam mortas
pelos crocodilos que ali existem. E Deus, de uma maneira muito milagrosa, queridos, conduz aquele pequeno cesto de junco até onde a filha de Faraó estava a banhar-se. E diz a Bíblia que ela retira esse menino como um presente de Deus, do Deus que ela servia, ela entende dessa maneira, e ela cria Moisés no palácio, cumprindo exatamente todo o propósito do Senhor. Não apenas isso, quando ele vai para a terra de Midian e passa a pastorear ovelhas no deserto, ali também ele aprende a maior característica que não apenas dos líderes, mas também de todos nós, queridos, que é a mansidão. Se tem um fruto do Espírito que todos nós devemos desenvolver como servos do Senhor, e o líder ele tem que ter isso, meus queridos, não apenas na perspectiva de ser orientado pelo Senhor e se deixar orientar pelo Senhor, ser manso nas suas posturas, saber esperar no Senhor, mas todos nós que somos crentes também. Principalmente num mundo em que nós vivemos, onde tudo é rápido, vivemos a era do fast food, onde vivemos um imediatismo muito grande. Nós queremos respostas rápidas. E de repente, queridos, o Senhor chama Moisés desse deserto. E ele coloca várias objeções, meus amados irmãos, para que ele não saísse do comodismo dele. E aqui nós lembramos a última mensagem, onde, observem, Moisés, num contexto de deserto, vivendo, cuidando das ovelhinhas do seu sogro, das ovelhinhas ele tinha carne, das ovelhinhas ele tinha o leite, das ovelhinhas ele negociava aquilo que ele precisava de dinheiro, vendia de repente uma ou outra, e das ovelhinhas ele tirava lã para abrigar-se ou para ter o aquecimento no frio. O que ele precisava de mais? Mas de repente Deus o incomoda, tira ele dessa zona de conforto. Com que finalidade? Ele cumprisse o propósito da sua existência. Ele coloca as objeções. Mas a impressão que a gente tem é que existe uma objeção recorrente para Moisés. E sabe qual foi? Eu não sei falar. A palavra de Deus nos ensina, no capítulo 4, que Moisés era pesado de boca e de língua. Há estudiosos que dizem que ele era gago. Ele tinha dificuldade de falar. E depois de ele colocar essa objeção, queridos, o Senhor levanta o irmão dele, Arão, para ser a boca dele. E Deus deixa isso claro. Eu vou falar a você o que tem que ser feito e você vai falar para Arão. E Arão vai transmitir aquilo que eu quero. Essa foi a proposta do Senhor para o seu servo. E o texto que nós acabamos de ler, a impressão que a gente tem é que é uma repetição daquilo que foi dito no capítulo 4. Nós temos a impressão que há um hiato entre o capítulo 4, verso 18, até o final do capítulo 6, antes do texto lido com aquela genealogia, quando o propósito da genealogia é justamente dizer que este Moisés e Arão vêm da tribo de Levi. Ele faz isso com que finalidade? Mostrar que esse homem foi levantado por Deus não à toa, mas de uma tribo que com certeza fora chamada exclusivamente para servir ao Senhor. E com Moisés não foi diferente. Esse hiato, essa lacuna que há, meus amados irmãos, logo após Deus chamar Moisés e trabalhar essas objeções, a partir do verso 18 do capítulo 4, o que nós temos é que ele vai ao seu sogro, entrega as ovelhas, ele sai ali então da região de Midian, e ele encontra o seu irmão mais velho Arão. E eles juntos, queridos, cumprem exatamente aquilo que Deus havia dito. E o que Deus havia dito? Vocês vão lá, e vocês vão conversar com o faraó. Fala o que eu estou dizendo. Não precisa aumentar nem diminuir. Diz assim: Israel é o meu primogênito. E se você não deixar o meu filho sair para me adorar no deserto e sacrificar, eu vou sacrificar o primogênito de vocês. É para deixar o meu povo ir embora. É para ele voltar à terra que eu prometi para Abraão, Isaque, Jacó.
E meus amados irmãos, Moisés vai lá e fala. Só que dentro desse hiato, desse contexto que nós temos, irmãos, Faraó diz assim, mas espera aí, como assim? Quem que é esse Deus? Que conversa é essa? Quer dizer que eu tenho que deixar esse povo... Deixa eu falar uma coisa, Moisés. Não conheço esse Deus, tá? E o seguinte, o povo está dando conversa para vocês, e sabe por que eles estão fazendo isso? Porque eles têm tempo. O texto diz que eles estavam ociosos, pelo menos essa é a mentalidade de Faraó por conta daquela proposta. E a Bíblia fala, meus queridos, que aos olhos de Moisés deu tudo errado. Por que deu errado? Porque o Faraó olha para aquelas circunstâncias e diz assim, tira a palha da fabricação de tijolos. Eles faziam tijolos. E a palha tinha que finalidade? Junto com a argila, com a água, dá um pouco mais de consistência para aqueles blocos que eles faziam de tijolos. E o que significava isso? Nós estamos falando de um país que o seu contexto é deserto. Pouca mata, pouco capim, pouca palha. E eles teriam que vasculhar a terra do Egito atrás dessa palha. E detalhe, ele não amenizaria em nada a produção. Era para produzir do mesmo tanto. Só que eles não conseguiram. E aí, os feitores, eles pegam os capatazes, que eram hebreus, e surram eles. Chicoteiam eles. É nesse contexto que eles vão falar com o Faraó, dizendo, Faraó, você tirou a palha, está exigindo a mesma, nós não estamos dando conta de produzir o exigido. As metas não serão cumpridas. E Faraó não abre mão. Eles saem da presença de Faraó, se encontram com Moisés. E eles reclamam, Moisés, você veio aqui para falar para Faraó. Você veio aqui para dizer para ele deixar o povo ir. Sabe o que aconteceu? Piorou. A situação piorou. E no final do capítulo 5 a gente vê Moisés reclamando com Deus. É como se ele chegasse para Deus e dizendo o seguinte, Senhor, eu fiz exatamente o que o Senhor falou. Nós fomos lá, falamos para Faraó, obedecemos ao Senhor e o seguinte, está dando tudo errado. É como se Moisés dissesse assim, quer saber, Senhor? Estou voltando para Midian. O negócio não vai dar certo. É nesse contexto, meus irmãos, é nessa conversa, é diante dessa situação que a gente vê o nosso texto sendo processado. E a gente aprende algumas coisas que nós consideramos importantes, e eu quero, num primeiro instante, fazer essa divisão do texto. Moisés entende que as dificuldades eram porque ele, como porta-voz, ele estava sendo falho. Não estava sendo compreendido, estava sendo mal interpretado. Ele não estava fazendo bem o papel dele como líder. O verso 30 do capítulo 6 mostra isso. Eu não sei falar bem, disse Moisés. Como é que Faraó vai me dar ouvidos? Como que ele me ouvirá? Vamos só lembrar, meus irmãos, que ele fez exatamente aquilo que o Senhor mandou. Moisés falou o que Deus disse para ele falar. Arão foi o porta-voz de Moisés. E ele entende que a sua mensagem não foi levada a sério por conta da forma, de ser pesado de língua. Mas, meus irmãos, Faraó entendeu muito bem o recado. O rei do Egito compreendeu em alto e bom som o que o Senhor disse através de Moisés e Arão. Ele entende que o Deus da aliança queria que o seu povo fosse liberto e que pesaria a sua mão se isso não acontecesse. Ora, queridos, a questão era outra. Era outra. Naquele instante, queridos, que as coisas dão errado, Moisés se culpa. Mas a questão não era com Moisés. O problema de Faraó não era com Moisés, muito menos com Arão. O problema de Faraó era com o Senhor, o Deus Criador, o Deus da aliança. A questão era a aceitação ou não de mais uma divindade,
de se dobrar diante de um outro Deus, principalmente diante da diversidade de deuses que havia no Egito. Faraó achava que o eu sou era apenas mais um que ele exercia domínio. Ele mandava, uma espécie de divindade estatal dominada pelo Estado e pelo seu líder. Moisés não entendeu o que realmente estava por trás daquela rejeição. Queridos, o que aconteceu com Moisés foi exatamente o que aconteceu com Samuel. O povo de Deus, no período de Samuel, eles pedem um rei. E eles chegam para Samuel e dizem, olha, você está velho, o povo está cansado de você. E ele então fica pensando, a culpa é minha. Eu estou sendo um problema aqui. E aí ele vai e conversa com Deus. Deus, o povo quer um rei, quer sair do sistema teocrático para a monarquia. E Deus surpreende ele. Lá no capítulo 8 de 1 Samuel, verso 7, sabe o que Deus fala? Atende a voz do povo em tudo quanto ele te diz, pois não rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Queridos, Moisés não conseguiu perceber que o problema não era ele, ou com ele, e sim com o Senhor. Faraó estava rejeitando o Senhor. Moisés era apenas um porta-voz. Foi mais ou menos o que aconteceu com um jovem. Uma vez ele se afastou da igreja, eu fui atrás visitá-lo. E eu perguntei para ele o que estava acontecendo. E ele disse assim, pastor, eu não vou mais na igreja porque o senhor foi muito duro comigo. Ele aprontou e eu chamei a atenção dele. E aí eu não vou mais na igreja por tua causa. Aí eu olhei para ele e falei bem assim, você não vai na igreja por minha causa, é isso? É. Por que você não vai na igreja batista? Ué, se você não vai na igreja por minha causa, então vai na outra igreja. Por que você não vai na Assembleia de Deus? Por que você não vai na igreja independente, presbiteriana independente? Eu olhei bem para a cara dele e disse assim, o teu problema não é comigo. O teu problema é com Deus. Quando eu chamei a atenção de você por um erro recorrente, eu estava fazendo o meu papel e ai de mim se eu não fizer o meu papel. Mais ou menos isso. Uma segunda divisão do texto lido, meus irmãos, Moisés ouve do Senhor que o coração de Faraó seria endurecido. Verso 3 nós olhamos isso. A rejeição, queridos, da ordem de Deus, de não deixar o seu povo ir embora, era uma coisa praticamente natural. A gente usa a expressão como tirar docinho da boca de criança. É claro que o faraó, diante da ordem, para deixar o povo de Deus embora, ele ia espernear, ele ia reclamar, ele não ia deixar o povo embora. Sabe por quê? Porque eram seus serviçais. Quem quer fazer o serviço duro, braçal, às vezes até o serviço sujo? Mudar as inclinações do coração, endurecer, amolecer, é algo que o Senhor pode fazer. Ele é o único que pode fazer isso. Observe o que diz em Ezequiel capítulo 36, verso 26, quando o Senhor diz, tirarei um coração de pedra e colocarei um coração de carne. O fato é, queridos, que as inclinações de Faraó já era para a rejeição do pedido. E a impressão que a gente tem é que o Senhor só deu uma forcinha. Colocou ele numa condição de desprezo, como se ele tivesse cego. E estava. Ele não conseguia enxergar nada à sua frente. Existe um exemplo muito tranquilo sobre isso, queridos. Na região de onde eu vim, no Mato Grosso, é uma região garimpeira. É uma terra de diamantes. E eu me lembro certa vez de um irmão me chamar, pastor, você pode ir lá no meu garimpo? Ele tinha um garimpo nas terras dele. E ele disse assim, você pode ir lá pregar para meus garimpeiros?
quer fazer um culto lá, quer evangelizar os meus garimpeiros, mas eu estou te dando o tema, pastor. Qual que é o tema? Eu quero que você pregue contra a ganância. Sério? Eu vejo que alguns até, às vezes me enganam ali, né? A pedra, em vez de chegar na minha mão, eles roubam. Então, fala sobre ganância. Tá bom. Saímos cedinho e fomos para o raio do garimpo dele. Irmãos, eu vi coisas ali que eu nunca imaginava. Eu vi assim, tem uma espécie de buraco, eles chamam esse buraco de catriado. O catriado é o lugar que eles tiram a parte da terra. Geralmente eles tiram com máquina. É mais ou menos uns 2 metros de terra até chegar no cascalho, onde o garimpo está, onde o diamante está. Uns tiram por máquina, outros por uma espécie de maraca, que é um cano que joga uma água muito forte. Eu vi garimpeiro o dia inteiro naquele brejo, carregando máquina para um lado e para o outro, e máquina pesada. Eu vi aqueles garimpeiros comer de qualquer jeito. Eu vi aqueles garimpeiros terem posturas assim, impressionante. Sabe o que motivava aqueles garimpeiros a fazer aquilo? A ganância. Mais ou menos umas 6h30, o dono do garimpo, irmão, e aí, pastor? Eu falei, rapaz, esse tema vai ser complicado, porque se eu falar sobre ganância, o teu garimpo fecha. Se eu falar que Deus é contra isso, que isso é pecado, você não vai ter mais garimpeiro. Vamos falar que eles entendam isso, porque era isso que os motivava. Talvez um exemplo mais claro, quem gostava de assistir o desenho do Pica-Pau, quando dava a chamada febre do ouro no Pica-Pau, ele não conseguia enxergar nada. E assim eram os garimpeiros. Se alguém entrasse pelo caminho deles, eles não tinham problema nenhum de assassinar. Era comum isso. Isso tudo por quê? Cegos, corações endurecidos. Essa era a circunstância de Faraó. E a gente vê isso, meus queridos, à medida que Deus envia as pragas. Logo após, irmãos, a gente vê no capítulo 7 ainda, uma praga atrás da outra. E Faraó ficava até comovido, né? Quando o povo clamava por água, porque toda a água virou sangue. E aí ele vai até falar assim, não, tudo bem, se voltar ao normal, a gente vai... Aí a água voltava ao normal. O que acontecia? A mesma cegueira, o mesmo coração endurecido se manifestava. Terceira divisão do texto. A questão de Deus com os egípcios era um pouco mais profunda. Meus irmãos, não era uma mera libertação. Não era alguma coisa que aconteceria assim, não, tudo bem, guardas, libertem para que eles vão embora. Se isso acontecesse dessa maneira, vamos pensar que 1 ou 2 dias depois, quando eles estavam lá carregando aquelas pesadas pedras, sabe o que eles iriam lembrar? De um povo que por dezenas e centenas de anos fez esse trabalho. O que eles fariam? Eles iriam lá buscar o povo. Aliás, como de fato fizeram. Mesmo humilhados com uma praga atrás da outra, mesmo um Egito em frangalhos, eles foram lá buscar o povo de volta. O que Deus faz? O Senhor humilha esse povo. E quando a gente fala que a questão era um pouco mais profunda, nós estamos falando, meus irmãos, que a justiça de Deus deveria se manifestar na vida daquele povo. Vamos lembrar da matança das crianças? Vocês acham que Deus olharia para um país pegando crianças inocentes e jogando na boca dos crocodilos? Vocês acham que Deus olharia para o chicote na vida daquele povo? Quantas pessoas morreram debaixo das pancadas dos egípcios? Vocês acham que isso ia ser assim? O propósito do Senhor não era apenas libertar. O propósito do Senhor era tratar. Isso não aconteceu apenas com o Egito.
Olha, por exemplo, a terra de Moabe, os moabitas. Eles não deixaram o povo entrar. Eles judiaram do povo de Deus. Eles se aproveitaram da fraqueza desse povo e Deus olha e fala bem assim, aguenta aí. A hora de vocês vai chegar. Não apenas isso, toda aquela divindade. Como nós falamos, quando Deus envia cada uma das pragas, cada uma representava um Deus. Cada uma representava um Deus. E quando Deus então mostra para eles, por exemplo, o Deus Sol que eles adoravam, Deus diz assim, Sol, não saia. E houve trevas no Egito. Sabe o que aconteceu? O Deus deles foi humilhado. Foi humilhado. Isso tudo para mostrar o quê? Para que eles compreendam que eu sou o Senhor. O verso 5 diz, saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles vão entender quem é que manda, quem é o único Deus, quem é o Criador dos céus e da terra. Os egípcios não ficariam impunes. A justiça do Senhor seria manifesta, ainda que viesse a demorar. Mas ela viria, como de fato veio. Quarto lugar, Deus usa dois idosos para promover os seus propósitos. O verso 7 faz um registro, ele não está aqui à toa. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. E a gente fica imaginando, por que desse relato? Irmãos, nós precisamos aprender uma coisa. Era o Senhor que manifestaria o seu poder. Moisés, independente da idade, Arão, independente do alto dos seus 83 anos, eles eram apenas instrumentos do Senhor. Eles viveram com um propósito, cumprir os propósitos de Deus. Quando muitos pensavam, está na hora de aposentar 80 anos, olha, está na hora de diminuir o ritmo, de encostar para um canto, ou como muitos pensam, né? Agora eu quero uma rede preguiçosa para deitar, de preferência na beira de um rio, que dá muito peixe. Sabe o que Deus fala? Deus chama um homem preparadíssimo para cumprir os seus propósitos. É justamente essa condição do justo. Observe, por exemplo, o Salmo 92, quando o salmista diz que o justo florescerá como uma palmeira, plantado na casa do Senhor, e o verso 14 diz, na velhice esse justo dará ainda muito fruto. Serão cheios de seiva e verdor. Com que propósito? Anunciar que o Senhor é reto e que nele não há injustiça. A questão da citação nesse texto é que nenhum idoso deve ser subestimado. Foi depois dos 80 anos de idade que Moisés foi considerado o maior líder que a história contemplou. Foi depois de considerado velho, quase que um inútil, que Samuel ordenou reis. Foi um dos grandes instrumentos de Deus na história. A idade, ela precisa gerar amadurecimento, sim. Experiência, e essa experiência deve ser praticada na seara do Senhor, ensinada às gerações presentes e futuras. Fazemos parte de um povo, queridos, que infelizmente não valoriza a experiência, que deixa de lado os seus heróis da fé, desfaz daqueles que viveram e aprenderam muito, e podem e querem ensinar-nos. E diante dessa exposição, eu trago para os irmãos algumas conclusões. A primeira delas, meus irmãos, o Senhor não se deixa dominar pelos nossos desejos
pelas nossas necessidades de resultados imediatos. Ele é soberano. A sua vontade e o seu tempo é que prevalece. Moisés chateado com o Senhor, porque o que ele tinha planejado não tinha acontecido. O povo estava sofrendo por sua obediência. Porém, o que acontece é que o Senhor explica, através dos seus propósitos. Ele disse, olha, você foi lá, você avisou, eu vou endurecer o coração de Faraó, ele não vai aceitar. Por quê? Porque os meus propósitos são maiores. E sabe, meus irmãos, Moisés entendeu isso, porque essa é a diferença de um cristão. Ele se sujeita à vontade do seu Senhor, ele se sujeita ao propósito do seu Senhor. Isso por quê? Porque neste mundo, queridos, que vivemos, esse mundo está acostumado a mandar nos seus deuses, de criar as suas divindades e dominar essas divindades. Na cabeça das pessoas, os seus deuses existem para cumprir os seus objetivos. E detalhe, quando esses objetivos não são cumpridos, sabe o que a gente faz? A gente muda de divindade. A quantidade de divindades no Egito expressa isso. Essa simples existência de deuses demonstra que cada um podia se curvar diante de suas escolhas, que melhor lhe satisfizesse. Isso acontece muito no nosso país. Tim Keller, no seu livro Deuses Falsos, e uma sugestão de leitura para os irmãos, ele fala sobre a existência de deuses que têm propósito de promover satisfação através do dinheiro, do sexo, do poder. E ele cita alguns líderes de corporações, alguns donos de bancos, alguns artistas, estrelas de Hollywood, e a ênfase está em buscar ídolos que promovam essa satisfação. E quando isso não é alcançado, o alvo da idolatria é facilmente substituído. Ah, é? Você não resolveu o meu problema? Então vamos fazer o seguinte: tira esse altar, vamos atrás de outro. Senhor da Aliança não é assim. Não é. Ele é único e verdadeiro. E a única satisfação que temos é fazer a sua vontade, abandonarmos o nosso eu e nos submetermos ao seu senhorio. Faraó e todo o Egito não compreendeu assim e pagou um preço muito alto ao ver a sua nação definhando diante do senhorio de Yahvé, da manifestação do seu justo juízo sobre aquela nação. Moisés entendeu que o juízo do Senhor soberano a seu tempo aconteceria, não tardaria, aconteceria no tempo perfeito do Senhor. Isso é algo que nós precisamos lembrar. Lembrar principalmente nos momentos da nossa indignação. Quando nós vemos uma tamanha roubalheira no nosso país, uma tamanha corrupção, a grande maldade no coração das pessoas. Lembre-se, o juízo de Deus não tarda e não falha, e feliz aquele que busca arrependimento diante do Senhor. Segunda conclusão, devemos perseverar na obediência ao Senhor, independente dos resultados. Toda atitude voltada para a palavra de Deus, e presta atenção nisso, meu irmão. Toda atitude voltada para a palavra de Deus, num primeiro instante, ela é mal recebida. Causará espanto em alguns e afastamentos em outros. Paulo, escrevendo para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, ele diz que quem quiser viver de maneira piedosa, e a palavra piedosa aqui é verdadeira religião, piedosa em Cristo, será perseguido.
Com Moisés não foi diferente. Não foi. Quando em obediência ao Senhor, ele vai até Faraó, parece que ele cutuca a onça com vara curta. Faraó virou uma fera, castigou o povo, e o próprio povo começou a criticar Moisés. Pensa. Moisés pensou em desistir, voltar para as ovelhas do seu sogro, ser um pastor de ovelhas novamente. E aqui a gente aprende, queridos, que num primeiro instante vai ser com dificuldades, como o Arthur disse aqui no louvor. Eu nunca esqueço do pai, que ouviu uma mensagem do Ministério de Homens sobre a influência ruim da televisão, das novelas. Isso era uma terça-feira à noite, ele chega em casa, quando ele abre a porta da sala, ele se depara com a seguinte cena, a novela, a esposa e os 2 filhos assim, ó. E ele lembra da mensagem. E a mensagem foi: te desafio, você pai de família, você servo do Senhor, a ter posturas e atitudes bíblicas. Ele falou: é hoje. Foi lá, como se fosse um super-herói, puxa o pino da tomada e diz assim: a partir de hoje, ninguém mais vê novela nessa casa. Só para encurtar a conversa, ele dormiu na sala, sem janta. Daquela primeira semana, ninguém conversou com ele. Meus irmãos, Moisés teve essa dificuldade. Mas de repente, eu e você pai, você mãe, você filho, que dispuser a obedecer ao Senhor na sua casa, no seu trabalho, num primeiro instante, você vai ouvir a seguinte conversa: para que esse extremismo todo? Para que esse radicalismo? E detalhe, não é o dos de fora. Muitas vezes é os da nossa própria casa. Mas a palavra do Senhor nos ensina a perseverar na obediência à sua palavra. Nós vamos ver os resultados disso. Terceira conclusão. É nesse contexto que o Senhor nos exorta a continuar. E ao mesmo tempo, Ele revela os seus propósitos aos seus servos. Certamente, queridos, as conversas com Faraó não foram poucas, não. Mas o Senhor sempre exortava ele a continuar. Eu fico imaginando Deus falando: vai lá e conversa com Faraó. Eu já fui lá, Senhor. Não deu certo. Vai, obedeça. Faz o que eu estou te falando. Na sequência do capítulo 7, você vê a primeira praga. E depois de Moisés reclamar, Deus fala assim: vai lá de manhãzinha, na beira do rio Nilo, e fala para o Faraó. Verso 16, a parte B diz: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Até agora você não tem dado ouvidos. Observe o que eu estou te falando. É impressionante, queridos, que essa conversa exortativa foi até a última praga. É aquilo que o apóstolo Paulo diz no Novo Testamento, falando ainda para Timóteo, sobre a pregação do Evangelho. Ele diz: prega, insta, quer oportuna, quer não, corrige, repreende, ninguém quer me ouvir, continua falando. No tempo de Deus, você vai ver a misericórdia. É nesse contexto que Deus fala para Moisés: o coração dele vai ser endurecido, mas que o povo sairia debaixo de sinais e prodígios. É nesse contexto que o Egito seria humilhado pelo Senhor, que todas as suas divindades seriam reduzidas a nada. Com que finalidade? Mostrar que não há outro Deus, que essa conversa de deuses é invenção da loucura pecaminosa do ser humano. Quarta e última conclusão. Falar a Faraó significava que o maior trabalho de Moisés e Arão era crer no Senhor. O maior trabalho daqueles 2 homens, quando eles falavam, era apenas falar e confiar
que o que estava sendo dito aconteceria. Moisés e Arão creram no Senhor, obedeceram, acreditaram que de fato o faraó não os ouviria, não atenderia o pedido do Senhor, teria o seu coração endurecido. Disseram toda a mensagem que Deus havia dito. Esse foi o grande trabalho que eles tiveram. Pouco em relação a tudo o que aconteceu. Praticamente nada em relação àquilo que o Senhor fez. Mas é simples assim. O nosso grande trabalho é obedecer o Senhor e contemplar o seu agir, ainda que demore. E não demorou. Conforme disse o Senhor, água virou sangue. Apareceram as rãs, os piolhos, as moscas, as pestes dos animais, as úlceras, as chuvas de pedra, os gafanhotos, as trevas e a morte dos primogênitos. Tudo o que o Senhor disse aconteceu. Moisés contemplou tudo o que falara ao Senhor. Ele contemplou a saída desse povo debaixo da mão poderosa do Senhor. E hoje? Eu e você, hoje, somos ensinados a obedecer ao Senhor e acreditar no seu agir. Um exemplo clássico disso, capítulo 6 de João, os apóstolos chegam para Jesus e dizem: o que nós devemos fazer para realizar as obras do Senhor? Versos 28 e 29 do capítulo 6 de João. Jesus diz: a obra do Senhor é esta, que vocês creem naquele que por ele foi enviado. Creiam, obedeçam e lancem a semente com a palavra e com a vida. Jesus, quando anuncia que ele seria crucificado, em João 13, no final de João 13, que ele iria para um lugar que os apóstolos não poderiam ir, naquilo que nós chamamos de ministério particular, Pedro falou assim: Senhor, peraí, não, eu vou com o Senhor, por ti eu vou dar minha própria vida. E Jesus responde que ele negaria, e Pedro negaria Jesus, mas os discípulos ficam em polvorosas. E sabe o que Jesus diz em João 14:1? Credes em Deus. Credes em mim. A palavra do Senhor. Talvez a vida com Deus, a vida com Cristo, é muito menos desgastante que muitos ensinam. Na realidade, nosso trabalho é simples. É viver o ordinário, o dia a dia, apenas obedecendo. O problema é que nós invadimos e queremos o extraordinário. Queremos ser os instrumentos do extraordinário. Deixa eu te falar, é com o Senhor. Ainda que demore, confie e creia, porque o Senhor trabalha.